Fala galerinha, vamos falar da semana 3 do PET 7, continuando com as razões trigonométricas no triângulo retângulo. A gente vai falar de outro triângulo, de outro ângulo notável aqui, que é o de 45 graus. E vamos calcular o seno, cosseno e a tangente desse ângulo, já que na aula anterior a gente já trabalhou com os ângulos de 30 e 60 graus. Então vamos observar esse quadrado aqui, o ABCD. Nesse quadrado aqui eu tracei a diagonal desse quadrado, a diagonal AC. Essa diagonal AC nada mais é do que bissetriz também, né? Desse quadrado aqui, do vértice A, do ângulo A, né? Bissetriz do ângulo A e do ângulo C. Ele vai dividir em dois ângulos de 45 graus, já que os ângulos internos do quadrado medem 90 graus. Então perceba agora que eu tenho um triângulo isósceles aqui, o triângulo ABC. Ele é um triângulo isósceles, onde os seus dois catetos, isósceles e retângulo, né, onde seus catetos medem x e a sua hipotenusa é a diagonal. Então eu vou trabalhar com essa figura 2 aqui, ó. Através dessa figura 2, eu vou conseguir determinar as razões trigonométricas dos ângulos do ângulo de 45 graus, ou seja, o seno, cosseno e a tangente de 45 graus. Primeiramente, a gente tem que encontrar o d em função de x, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com o teorema de Pitágoras, ó, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, onde a hipotenusa aqui é o d, que é a diagonal, e os catetos são os valores de x ali, tá? Os catetos são iguais, esse triângulo é isósceles. Então, no lugar de A, eu coloquei o d, vai ficar d ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Logo, d ao quadrado igual a 2x ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Jogar as raízes de ambos os lados. Daí eu terei que o seguinte, d é igual a x raiz de 2, pois a raiz quadrada de x ao quadrado dá x, e a raiz de 2 continua, a gente deixa aqui a raiz de 2 mesmo. Só estou trabalhando com valor positivo, né? Porque a gente está falando de medida dos catetos aí da diagonal de um quadrado, que no caso aqui é a hipotenusa do triângulo. Como eu estou falando de medida, só me interessa o valor positivo. Então, a diagonal aqui, o d, é igual a x raiz de 2. E através disso a gente consegue determinar as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. Aqui está o triângulo. Primeiro eu vou trabalhar com o seno de 45, que diz assim, ó, é o cateto oposto ao ângulo de 45 sobre a hipotenusa. Seno de 45 será, qual é o cateto oposto a 45 graus? O x. E a hipotenusa é x raiz de 2. Aqui, ó, repetir novamente aqui, não tem problema. Eu vou simplificar esse x com esse x. E eu tenho que o seno de 45 será 1 sobre raiz de 2. Aqui eu vou racionalizar, vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Daí eu vou ter que o seno de 45 será igual a raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o seno de 45 graus. Agora, vamos fazer o cosseno de 45, que é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus sobre a hipotenusa. O cosseno de 45 será a mesma ideia, x sobre x raiz de 2, já que o cateto adjacente a 45 também é o x. Então, repetir aqui novamente para simplificar isso aqui, tá? Não precisava repetir, mas eu repeti e já estou simplificando aqui o x, tá joia? Então, o cosseno de 45 é 1 sobre raiz de 2. E aqui eu vou racionalizar novamente e tenho que o cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Gente, olha só que interessante. O seno e o cosseno de 45 graus têm a mesma medida, é raiz de 2 sobre 2. Então, 45 é bem facinho, tá? O seno e o cosseno têm as mesmas medidas, raiz de 2 sobre 2. Agora, vou determinar a tangente de 45, que é o cateto oposto ao ângulo de 45, sobre o cateto adjacente ao ângulo de 45. Olha só que beleza, a tangente de 45 é x sobre x. O cateto oposto é o x e o cateto adjacente é x. Logo, a tangente de 45 é igual a 1, pois x dividido por x é igual a 1. Você pode pensar também que o tangente de 45 é o seno de 45 sobre o cosseno de 45. Vai ficar raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso também vai dar 1. Belezinha? Agora, considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala,
calcule o valor das medidas x e y. Olha só, vamos fazer alguns exemplos aqui, tá joia? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde esse 20 aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo de 45, o x é o cateto adjacente ao ângulo de 45 e o y é a hipotenusa. Então, eu vou usar aqui a tangente de 45 para determinar o valor de x, tá? O que é a tangente de 45? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, então vai ficar 20 sobre x. E a tangente de 45 a gente calculou lá atrás e viu que é 1. Então 1 é igual a 20 sobre x. Passo o x multiplicando 1, eu tenho que x é igual a 20 centímetros. Pronto, encontrei o x. Uma maneira de você encontrar o y, você poderia fazer o teorema de Pitágoras, né? Daria para encontrar também, mas eu vou usar a relação trigonométrica seno de 45 graus, que diz o seguinte: o seno de 45 é o quê? Quanto que eu uso mesmo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a 45? O 20. E a hipotenusa é o y. E quem é o seno de 45? A gente calculou que é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 20 sobre y. Aqui a gente multiplica cruzado, tá? Então eu vou ter que y raiz de 2 igual a 40. Vou passar agora a raiz de 2 dividindo. Então, y é igual a 40 dividido por raiz de 2. Vou racionalizar. Eu tenho que y é igual a 40 raiz de 2 sobre 2. Vou simplificar o 40 com o 2. Eu vou ter que y é igual a 20 raiz de 2 centímetros. Tá joia, galerinha? Então é isso. Ó. Usei a tangente para descobrir o x. E usei o seno, né, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, para descobrir o y. O exemplo B aqui. Tenho um novo triângulo. Aqui eu tenho o triângulo, tem um ângulo de 60 graus ali. Eu tenho 26, que é a hipotenusa, o maior lado desse triângulo. Tenho o x, que é o cateto adjacente ao ângulo de 60. E o y, que é o cateto oposto ao ângulo de 60. Gente, aqui tem uma tabelinha ó, que vocês podem consultar aí, bem interessante. Nessa tabelinha vocês têm o seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60 graus. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, para descobrir o x, vou usar o cosseno, que é o cateto adjacente ao ângulo de 60 sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, então, é igual a x sobre 26. O cosseno de 60 é quanto? É meio, olha aqui, ó. Cosseno de 60 é 1 sobre 2, está aqui. Isso é igual a x sobre 26. Aqui eu multiplico o cruzado, bem simples, então 2x igual a 26. Vou passar o 2 dividindo, x igual a 26 dividido por 2. Logo, o x aqui é igual a 13 centímetros. Agora, para calcular o y, vou usar o seno, tá? Pois o y é o cateto oposto, então o seno de 60 graus é igual a y sobre 26, que é o cateto oposto ao ângulo de 60 sobre a hipotenusa. Seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2, olha aqui, ó. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a y sobre 26. Aqui eu vou multiplicar cruzado, então eu tenho que 2y é igual a 26 raiz de 3. Vou passar o 2 dividindo, y é igual a 26 raiz de 3 dividido por 2. Logo, y é igual a 13 raiz de 3 centímetros. Então, galerinha, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tentem fazer as atividades. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.